Olá, me chamo Mariângela Posa, estou aqui para mais um vídeo no nosso canal e esse vídeo ele é muito oportuno porque fala um pouquinho sobre o cuidado que nós, educadores e pais, devemos ter com os jovens nessa geração. Vamos para o vídeo então. Olha só, a questão dos jovens, do desenvolvimento dos jovens, do desenvolvimento das crianças no período escolar ao mesmo tempo que traz toda uma satisfação sobre o seu desenvolvimento, sobre a formação do sujeito, consequentemente também traz aquele pensamento se estamos sim direcionando da melhor maneira possível essa criança, esse jovem para a sociedade, para viver em sociedade, para ter um olhar humanizado sobre as pessoas, para ter a relação de empatia, de respeito, para estar bem consigo e com o próximo, para desenvolver o quê? A alegria, a paz, a felicidade. Quando eu me refiro à alegria, à paz, à felicidade, isso está atrelado também a todos os obstáculos, os desafios, as questões que o sujeito passa na sua vida. Então, não quer dizer que a frustração não vai existir, ela vai existir para haver aprendizado. Mas qual a nossa grande preocupação? A nossa preocupação é esse entendimento sobre o desenvolvimento do sujeito em parceria diretamente com a família, em parceria com essas pessoas que sabem muito bem como agir em certas situações e certas circunstâncias. O educador, ele está ali para conseguir desenvolver da melhor maneira possível todos aqueles conteúdos que envolvem o desenvolvimento do aprendizado, o processo de aprendizado, o processo de escolarização do sujeito. Consequentemente, essa família deve ser parceira com essa instituição que acolhe o seu filho e a sua filha. Mas a grande preocupação também está voltada para toda a reação, todo o sentimento, toda a ação que o sujeito vai tendo durante a sua vida escolar. Quando nós percebemos todos esses pontos que eu estou dizendo aqui para vocês, a nossa preocupação é na formação do sujeito em desenvolvimento dessa empatia, desse respeito, desse não preconceito, o não ao bullying. Isso são dados que vêm muito cedo e nós percebemos como educadores dentro da escola regular. Então, quando nós estudamos e nós desenvolvemos um trabalho para a educação infantil, a prioridade sempre será o desenvolvimento daquele sujeito naquela fase. Consequentemente, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio. Então, nós vamos ter que desenvolver todo o aprendizado, o olhar para como o sujeito se desenvolve nessa faixa etária. Entendendo sobre esses aspectos, eu vou conseguir ter, sim, uma resposta de qualidade para o desenvolvimento das inteligências, da emoção, da inteligência emocional, da formação do sujeito, de como ele vai agir, como nós vamos agir e como ele vai lidar com as frustrações e as situações do dia a dia. A escola é um grande local, é um local grandioso onde tudo acontece. Como assim, Mariângela, tudo acontece? Sim. Acontece situações onde o sujeito vai se colocar em pressão, né? Porque muitas escolas fazem avaliações onde o sujeito tem que ter um alinhamento de ritmo de trabalho.
as questões da relação do respeito com o professor, do respeito com seus colegas, a questão do preconceito, a questão do respeito com o próximo, a questão realmente daquela formação que é o que nós desejamos, a formação com olhar, com uma escuta. E isso tem relação direta com o que o sujeito vai percebendo nesse percurso. O sujeito, ele vai se formando, se modelando a partir das experiências que ele vive, a partir das pessoas que ele convive, daquilo realmente que o sujeito vê e acredita e toma como verdade. Por isso, todo o cuidado com os nossos jovens no período escolar, ele é quase que decisivo em parceria com a família para a relação de um adulto saudável. Um adulto que vai poder ter as suas escolhas, um adulto que vai sim respeitar o próximo e vai se desenvolver. Eu tenho alguns pontos que eu considero chaves dentro dessa questão do desenvolvimento. Eu considero a chave para pensarmos e estudarmos essa roda gigante, que muitas vezes nós podemos não perceber onde o sujeito está querendo ir, mas a partir do momento que eu conheço esse sujeito, eu analiso e interpreto as suas reações com um viés de colaboração, não um viés de julgamento, não o viés de uma crítica séria, sem antes ter mesmo conversado, sem antes ter aberto um diálogo. Então eu trago alguns pontos que eu quero trocar com vocês, essas questões de desenvolvimento, de sintomas, de reações e de ações. Isso faz com que possamos pensar nesse todo da inteligência emocional. E para isso, também vamos pensar nos seguintes aspectos. Os demais aspectos, eles têm a ver com os transtornos, com as fobias, com os medos, com a necessidade de dizer o tempo todo desculpa, com a necessidade de demonstrar uma indiferença pelo outro, com a necessidade de achar que eu sou um fracasso, que eu sou péssimo, que eu não consigo desenvolver nada em minha vida. Olha que sério. Tanto os transtornos de ansiedade como todos os outros que envolvem a questão da depressão, da fobia, esses sintomas e essa necessidade realmente de poder não se encontrar como sujeito, ter autoconfiança em si mesmo, prejudica todo o caminhar do estudante, todo o caminhar do adulto, todo o caminhar da criança. A nossa grande preocupação é essa parceria, formação do sujeito a partir de um olhar da família e a partir de um olhar da escola. Se eu deixo passar qualquer movimento que aos olhos dos outros seja insignificante, eu estou deixando passar uma oportunidade de desenvolver o aprendizado naquele sujeito sobre os aspectos da inteligência emocional, sobre os aspectos de se reconhecer, sobre os aspectos de ter valor, de ter autoestima. Se eu deixo isso passar, eu vou deixar todas as outras coisas passar também. Quando o educador ele percebe algo diferente, uma indiferença, uma necessidade de chorar o tempo todo, uma angústia, uma ansiedade, um olhar triste, uma timidez que muitas vezes pode ser timidez, mas levar o sujeito para outros caminhos, insegurança, resposta sem sentido, querendo afrontar, não querendo trocar, não querendo dialogar, que é bem diferente eu ter opinião e conseguir trocar, conseguir manter um diálogo, do que aquele movimento que tu faz de eu sempre estou certo e tu estás errada. Então, volta ao movimento do respeito, volta ao entendimento do coleguismo. Então, a análise
sim, precisa que os gestores educacionais, principalmente os gestores educacionais todos, direção, orientação, supervisão, coordenação e os professores, tá? O olhar para tudo isso é essencial em parceria com a família. Jamais deixe a família de lado e a família não pode sobrecarregar a escola diante de situações que poderiam já ser sanadas pela família em sua casa. Então, ela é uma via de mão dupla, assim como a escola tem pontos para trazer para a família tem pontos para trazer para a escola. Então, não se trabalha somente com a escola. A escola é um porto seguro, sim, mas a família também é esse porto seguro. E essa união de diálogo é fundamental para um bom crescimento, para a formação do sujeito. Essa dupla família e escola, ela garante a formação do sujeito. Ela garante um diálogo entre pensamentos positivos, pensamentos bons dentro do aprendizado do sujeito. Esse sujeito ele pode fracassar, ele vai levantar, tem o suporte. Maria Ângela, muitos alunos não têm suporte. O suporte, sempre a gente se vincula à família. Essa família é uma família que vai ser uma família expandida. Então, eu posso contar com a mãe, eu posso contar com o pai, eu posso contar com uma avó, com um tio, um primo, com quem eu posso contar dentro desse aspecto familiar. E a escola vai estar ali para estar olhando para tudo isso, para esse desenvolvimento, para esses sintomas de insegurança. Não normalize. O normalizar, essa palavra é tão forte, até eu não costumo usar, mas o dizer que, o meu filho é inseguro, deixa assim. O meu filho é tímido, deixa assim. O meu filho ele gosta de colocar suas opiniões, faltando com respeito com o outro, deixa assim. Daqui a pouco ele aprende. O aprendizado, ele vem através de olho no olho, uma conversa. Aquilo que você considera simples é ali que vai estar o caminho para conseguir garantir uma formação do sujeito adequada, fazendo com que o sujeito entenda que a base de tudo é o amor, o respeito. E eu posso ter amor e respeito colocando as minhas opiniões, sendo crítico, estudando, querendo mais da vida. Isso faz com que o sujeito entenda que a base de tudo é o respeito e amor. A partir que eu tenho esse respeito, esse amor, eu consigo olhar o mundo com um olhar muito mais fraterno. E eu tenho essa formação desse indivíduo de uma maneira saudável. E isso acontece desde o momento que a criança entra na escola, no desenvolvimento infantil, na educação infantil e depois para as demais séries na educação básica, no ensino regular. Então, o meu vídeo, a minha proposta, o meu diálogo hoje é o cuidado com os nossos jovens no período escolar. Um apelo: se as famílias elas observam alguma situação, vá conversar com a escola. Se a família observa alguma situação, observe e, de uma certa forma, não proteja situações erradas como uma justificativa, já vai passar. Não. Procure um especialista para conversar, dialogar. A proteção ela vem pela via do não e do sim, do limite e do amor. Essa proteção ela vem por essa via do dever de dizer não e o prazer de dizer sim. Então, o meu apelo hoje é o cuidado com os nossos jovens. Quem trabalha com os jovens, quem está com os jovens, com os estudantes e com as crianças, olhem, não deixem que algum momento, alguma situação aconteça mais grave para você chamar a família e pedir uma parceria. A parceria é a partir do momento que o aluno está dentro da escola matriculado, já começa a parceria. E se ela não existir, não adianta depois apontar o dedo para a escola dizendo que a escola está errada. E a mesma coisa, a escola apontando o dedo para a família dizendo que ela está errada. Não, é uma união, eu estou com, não contra.
certo? Esse é o grande apelo. Esse vídeo é para isso, para a gente observar o que? Esses transtornos, essas fobias, esses medos, essas necessidades, essa insegurança, a falta de autoestima, falta de desejo para que as coisas deem certo, a esperança que a gente tanto quer. A formação do sujeito, ela se baseia nisso, no respeito e no amor. Então, que nós possamos entender isso de uma maneira muito fidedigna, fiel, para as coisas darem certo. Então, é um assunto sério, mas é um assunto pertinente que com certeza você vai dar o devido valor. Se você aceita esse diálogo, que ele é tão importante, deixa nos comentários. Se você considera isso importante, deixa nos comentários. Se você é estudante e passa por isso, deixa nos comentários. Então, coloque, se expresse. A expressão, ela é um diálogo, sim, aberto entre a família e a escola. Que os nossos gestores possam perceber isso e os nossos familiares, a nossa família, possa perceber isso também. Certo? Esse foi o vídeo de hoje, então tenhamos cuidados com os nossos jovens no período escolar e sempre. Eu me chamo Maria Angela Pós e você está no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, curta. Vou deixar também informações sobre a minha loja virtual. Tem o curso de orientação educacional que pode ajudar você, se é orientador, se é docente. Então dê uma olhadinha ali, certo? Um abraço, Deus abençoe tudo de bom. Tchau!